E aí galera, Daniel Wilt na área. E eu tive uma indagação no meu grupo de mentoria e também apareceu num grupo de uma turma de pós sobre o cargo de analista de sistemas, né? Ah, eu fui treinado na faculdade para poder também exercer o papel de um analista de sistemas, aquele cara que implementava diagramas bem interessantes assim, que faziam parte de toda uma documentação que seria aprovada pelo cliente, uma documentação não só em nível de negócio, mas também altamente técnica. E essa documentação aprovada ia dar início a um projeto que duraria alguns bons meses. E ao final deste projeto, né, porque tudo ia ser codificado baseado naquilo que tinha sido analisado, o cliente ia receber magicamente a solução de todos os problemas dele, né? Ao longo do tempo eu fui identificando que na prática o que ele recebia era o início dos problemas dele, né? Aquela cláusula de qualquer modificação extra precisará de uma análise de impacto e por consequência uma revisão começou a fazer bastante sentido dentro desses projetos, né? E, e aí no início dos anos 2000 ali, 2002, 2001, eu acabava funcionando muito em fluxo contínuo, vamos chamar assim, mas de uma forma não controlada, no sentido de que eu recebia a demanda, precisava implementar ela e devolver para o meu cliente. Ele precisava continuar o trabalho dele, com aquela melhoria que eu tinha, né? E lá pelos anos de 2003 foi quando eu descobri as metodologias ágeis e comecei a ver que na prática a gente tem um time de trabalho com múltiplas facetas, né, ou habilidades que podem ser trazidas para o jogo. Então é interessante notar, por exemplo, quanto que a gente consegue entregar para um time, quais são os papéis que a gente consegue desempenhar num time e fazer análise, né, de algo, poder entender mais sobre algo, poder detalhar algo mais tecnicamente ou mais num nível de negócio, é algo necessário dentro de um time. Agora, que pessoa é essa? Que formação exata que ela tem? Eu participei de equipes onde eu tinha um papel tanto de desenvolvedor de software, como também fazendo análise das coisas, né? Entendendo a demanda com o cliente, entendendo qual era o problema, propondo uma solução técnica, trabalhando junto com a equipe de validação, equipe de testes, para poder garantir que aquilo ali ia chegar de volta no cliente. Não existia exatamente uma pessoa fazendo esse tipo de trabalho. Hoje em dia, para algumas equipes, faz sentido ter pessoas focadas no papel de análise de negócio. Essas mesmas pessoas também conseguem assumir papéis como teste, né? Conseguem atuar como analistas de teste. Não é mágico, é treino, é prática, elas têm que entender mais sobre aquilo ali, né? Eu já tive casos de pessoas que estavam indo para uma carreira totalmente de testes, por exemplo, mais num papel mais manual, consegui trazer essas pessoas de volta para o desenvolvimento. Hoje em dia elas trabalham com teste, usando toda a habilidade delas de desenvolvimento de software para fazer automação de testes, tá? Um exemplo clássico em relação a testes e automação e essa busca por validação, né, é o próprio trabalho do Valmir. O Valmir já teve algumas entrevistas aqui no meu canal do YouTube. Hoje ele tem livro publicado sobre Protractor, tem cursos online sobre o assunto, se dedica, né, trouxe isso para o dia a dia dele, trouxe isso para a realidade dele. Então é interessante ver assim, galera, que a gente tem que se moldando no sentido de enxergar que, cara, se de repente desenvolver na linguagem X não está sendo a melhor coisa do mundo neste momento, então quem sabe eu começo a entender mais da linguagem Y, porque ela pode ser a minha continuidade daqui a alguns anos. Então, assim, a gente poder entender que o mercado muda e ele vai continuar mudando. A gente não tem controle sobre isso, a gente só tem controle sobre o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, eu tive casos de pessoas que eu demiti, que por essa demissão foram conhecer Ruby, hoje moram fora do país trabalhando com a linguagem, trabalhando com projetos na linguagem, são altamente felizes. Eu estou falando sim do senhor Miguel, né, Graziotin. Então, assim, são pessoas que são felizes no que fazem, são pessoas que são
realizadas, nas descobertas que fizeram. Então, assim, se mantenha atento ao mercado. Eu sou um analista de sistemas. Muda, troca esse papel, vai pensar em algo diferente. Existem outros papéis que certamente você consegue trazer valor para um time de desenvolvimento. E esse é o ponto que eu quero dizer. Não é que a profissão de analista de sistemas morreu. O mundo está mais dinâmico. Você não tem mais tempo de montar uma documentação inteira de um projeto, porque a empresa que você está montando o projeto vai ter morrido ao final desse período. Você precisa entender o que num curto espaço de tempo, 2 semanas, 1 mês, eu consigo gerar de valor para que essa empresa consiga dar um passo e consiga testar esse mercado e consiga validar o que ela está fazendo. Ok? Fica uma reflexão aqui para você sobre quais papéis você consegue desempenhar num time. Se quiser deixar teu comentário aí, e eu deixo claro nos comentários aí qual o papel que eu não quero desempenhar e não me enxergo desempenhando, ao mesmo tempo de papéis que eu me sinto altamente confortável hoje, né, já com o tempo de experiência aí, podendo ajudar e apoiar. É isso, galera. Deixa teu comentário aí. Obrigado pela audiência, e qualquer assunto que você queira que eu troque, né, converse aqui a respeito, estando dentro do meu quadrado, é só entrar em contato e fazer a sugestão que Danielzinho fala a respeito aqui. Tranquilo? Até a próxima. Valeu!